Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai hoje dar continuidade aí no nosso bate-papo sobre homilética e na aula de hoje a gente vai dar um foco um pouco maior em um tipo de sermão, né? Existem muitas formas de se classificar sermões e a gente vai trabalhar aqui com 3 tipos de classificação nessa aula e na próxima. Lembrando que na aula passada a gente trabalhou de uma maneira um pouco geral o que é a homilética, né? É a arte da pregação, não apenas no papel, na sua descrição, na sua montagem, mas é uma palavra que já aborda um pouquinho, já entra um pouquinho nas técnicas retóricas, né? Embora a gente não vá trabalhar tanto essa questão da fala, do discurso, e a gente vai se concentrar um pouco mais no esboço da pregação mesmo, mas a homilética ela trabalha um pouquinho dessas duas coisas, um pouquinho da questão escrita, né, da montagem do sermão e um pouquinho também da parte falada, mas principalmente a montagem do sermão. Na primeira aula a gente viu que essa palavra homilética, ela significa homilia, ela vem de homilia, né? Até hoje acho que a Igreja Católica ainda tem um pouquinho o uso dessa palavra homilia. Ela começou a ser utilizada ali nos primeiros séculos do cristianismo, relacionada à parte falada do culto, à parte do ensino, à parte da prédica, né? Do discurso religioso. Mas essa questão da homilética, ela não é exclusiva do cristianismo, né? Quando a gente fala de retórica, de técnicas de discurso, isso cai muito bem para advogados que fazem a defesa ou a acusação de criminosos, isso cai muito bem para pessoas que fazem discursos de uma maneira geral, hoje em dia, né, com palestras. E aqui dentro da teologia, a gente vai ter um foco maior nessa questão de como que o sermão ele deve ser montado, como que ele começa, como que desenvolve, como que conclui. Na primeira aula a gente trabalhou um pouquinho sobre quais são as dificuldades da pregação em relação à quantidade de público, em relação às datas, em relação à rotina, em relação a problemas da pessoa que fala, né? Então a gente trabalhou muito mais essas ideias de uma maneira mais superficial. Agora a gente vai trabalhar muito mais a questão da estruturação do sermão, tá bom? Então, como eu disse, né, deixei no primeiro slide, existem muitas formas de se classificar um sermão. Aqui a gente vai trabalhar principalmente nesses 3 tipos: temático, o textual e o expositivo. Eu confesso que quando eu comecei a ministrar, eu não tinha, tinha lá meus 17 anos, e a gente não tinha muito essa questão de, vamos montar o esboço. Vamos ver aqui a estruturação da mensagem, como que inicia, qual que é o objetivo, como que é o desenvolvimento, como que a gente conclui, porque o contexto na qual eu fui criado sempre foi algo muito de improviso, né? Muitas vezes a gente nem sabia que ia ministrar naquela noite e aí vinha a oportunidade, né? Ou quando era avisado, era poucos dias de antecedência, mas mesmo que avisado antes, a gente não tinha essa cultura da preparação do sermão, do esboço, nem um ensino próprio para isso, né? Quando a gente vem para a teologia, a gente vê a importância de você ter muito bem estruturado aquilo que você vai falar, né? Para que você possa estudar melhor, para que você possa pensar da melhor maneira de passar o seu conteúdo, de pensar quem é o seu público, de pensar no objetivo que você quer alcançar com aquela mensagem, o que você quer trazer para as pessoas que estão te ouvindo. Então, tudo isso ele é muito importante na hora de você pensar a estruturação, né, a escolha do tema, as subdivisões de cada tema. E assim, né, quando eu falo o objetivo, é porque existem pregadores e pregadores, né? Existe aquele pastor local, ou aquele padre, aquele líder daquela congregação que sempre fala ao mesmo povo todas as noites. Existe aquele pregador que fala a públicos diferentes todas as noites. Então, por isso existe uma necessidade de se estudar o que se vai falar e a maneira como se vai falar, né? É um exercício que tem que ser contínuo, mas é bem fora, muitas vezes, da nossa rotina. Então, a gente vai trabalhar nessa aula específica apenas o sermão temático. Vamos deixar para outra aula o sermão
textual e o... fugiu aqui. E o expositivo, tá? Aqui a gente vai trabalhar apenas o sermão temático. E na última aula a gente vai fazer um apanhado geral, tá? Também para fazer a conclusão da homilética. Bom, o sermão temático, ele é um sermão relativamente fácil, embora pregar e montar mensagens nunca seja algo fácil, mas ele acaba sendo fácil porque você não precisa ter muito conhecimento sobre o texto lido, sobre o seu contexto. Quando a gente fala de sermão temático, a gente está falando de um sermão que você pode ignorar completamente o contexto, tá? Quem escreveu, para quem escreveu, a data em que escreveu, o contexto cultural, tudo aquilo que a gente falou do estudo hermenêutico, né, você pode meio que ignorar. O que me interessa no sermão temático é o tema, né? É o assunto que está descrito ali no texto que eu escolhi, tá? Então eu deixei aí que é mais fácil de ser construído, as divisões elas são derivadas do tema e não do texto, tá? Isso aqui é muito importante na hora de você comparar sermão temático com sermão textual. O textual você tem as suas subdivisões a partir do texto. O temático você pode fazer subdivisões a partir do tema. Ah, o texto que eu li fala sobre esperança, mas não fala muita coisa sobre esperança. Ok, então você vai falar sobre esperança e vai fazer subdivisões sobre esperança, e se você quiser você vai colocar outros textos bíblicos falando outras coisas sobre esperança. Não interessa tanto o texto. Você pode escolher um versículo, né? Normalmente o pessoal usa trechinhos da Bíblia mais curtos, porque não faz muita diferença ali a história daquele texto lido. As divisões que vão surgir do sermão temático, ele é principalmente baseado no assunto do texto, né? Ou de repente uma palavrinha ali isolada. Então pode ser um versículo pequeno, uma frase, uma palavra, a pregação será sobre o assunto daquele texto. Então o pregador ele pode ignorar o seu contexto. E aí, a gente vai, nessas duas aulas principalmente, eu não sei se elas vão ser mais curtas ou mais longas, mas a gente vai trabalhar principalmente exemplos de sermões temáticos, expositivos e textuais, né? Então vai ter algumas dicas aqui em cima, né? E modelos de pequenos esboços, tá? Então, por exemplo, é um sermão fundamentado na Bíblia, tá? Não é porque ele é temático e não é porque você ignora o texto e o contexto que você está gerando uma pregação que não é fundamentada na Bíblia, né? Ah, vamos falar sobre esperança, mas é o que a Bíblia diz sobre esperança. Vamos falar sobre amor, mas é o que a Bíblia entende como amor. Tá? Não vai ser algo assim, construído em cima da nossa cultura, em cima daquilo que o pregador acredita. Não, vai ser um tema, ok, mas vai ser um tema que a Bíblia sustente e baseado naquilo que a Bíblia mostra. Então, diferente do sermão textual, a construção não é baseada num texto. Aí a gente usou aqui a passagem, o título e o tema, né? Passagem João 1,16. Vamos acompanhando junto com a Bíblia aqui. Bom, já que é João 1, já vou clicar aqui em João. Versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, ou graça sobre graça, dependendo da tradução. Eu estou usando uma... Deixa eu ver, eu nem sei qual tradução aqui que eu estou usando. Bíblias paralelas, versículo temático, até esqueci aqui onde que eu vejo a versão. Vamos pegar uma Almeida, revista e atualizada, ou revista e corrigida, que é um pouco mais clássica, né? Mas não foge nada daquilo que a gente leu, tá? Só para... Então, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Então esse é o tema, graça, né? Então o título, a graça do Senhor Jesus nos é dada continuamente. Tema, o que a graça representa. Então a partir daqui, o pregador ele se propõe a falar sobre graça
e aí ele usou um versículo, e ele não vai entrar, como eu disse, dentro do versículo. Quem é João? Para quem João escreveu? Em que data João escreveu? Aonde que João estava? Quem são seus destinatários? Ele não quer saber de nada disso, tá? Ele quer o trechinho. Graça sobre graça. Todos nós recebemos dessa graça. E aí, ele vai começar a trabalhar a temática graça com a igreja no decorrer, no desenrolar da sua pregação. Eu não sei se ele vai ter 20, 30, 40 minutos, 1 hora de sermão. Mas ele vai dividir o tempo que ele tem dentro desses tópicos, para que ele não se perca. O esboço ele serve justamente para isso, para você não se perder enquanto você está falando. Então falou sobre um tópico, próximo, falou sobre outro, próximo, falou sobre o outro, até você chegar na sua conclusão. Tá? Então, primeiro tópico, salvação dos pecados. E aí, para cada tópico, a gente deixou aqui um versículo bíblico. Eu não fui conferir todos, deixei para conferir na hora, como a gente sempre faz aqui. Então, eu fui pegando da apostila. E aí, vamos lá, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o intuito aqui do pregador, antes de mais nada, vai ser, falar sobre que a graça é para salvação dos pecadores. Eu acredito que deveria deixar aqui, Então, não existe nada que nos salve, obra nenhuma. Tem um pernilongo aqui. Não existe absolutamente nada que nós possamos fazer para alcançar ou para conquistar a salvação e a vida eterna. Ela nos é dada de graça, ou pela graça, é isso que o texto diz, porque pela graça sois salvos. E aí, dentro dessa ideia, novamente, sem entrar no texto, o pregador ele vai desenrolar a sua mensagem. Ele vai falar sobre a redenção pela graça, sobre o que a graça faz, sobre o fato de estarmos perdidos em pecado e a graça, um favor imerecido, vai lá e nos traz de volta para Deus, nos redime, nos livra do nosso mundo de pecado e nos reconcilia. Então ele vai trabalhar essa ideia de que nós somos salvos dos nossos pecados pela graça. Beleza, aí foi o start da pregação. E ele vai continuar construindo isso. Efésios 1:7. Se ele quiser, ele pode parar para ler o texto, citar de cabeça ou citar apenas a síntese do texto. Eu não tenho uma memória tão boa para decorar versículo, mas eu sei mais ou menos aquilo que está escrito. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Então perceba que ele está construindo a ideia. Ainda estamos falando sobre perdão que é dado pela graça. Mas aí ele foi para o próximo versículo, que embora esteja um capítulo anterior, mas corrobora, constrói ali essa ideia. Redenção. O que é redenção? Pelo sangue que foi derramado lá no Calvário. Remissão das ofensas. Então a gente tem aqui sempre algo que está convergindo para a mesma ideia. Existe um pecador. Esse pecador não tem como conquistar a redenção dos seus pecados. A graça vai lá e o redime. Então esses versículos vão construindo isso. A justificação dos pecados, Romanos 3:24. Vamos pular para Romanos 3:24. Romanos 3:24 é bem clássico, porque todos foram destituídos da glória de Deus, todos pecaram, sendo destituídos da glória de Deus, e aí no 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui fala sobre a universalidade do pecado, o fato de que o pecado alcançou a todos, todos caíram, mas a graça, ela vem e faz essa redenção. E aí, já caminhando do meio para o final, crescimento espiritual, ali em 2 Pedro 3:18. Deixa eu colocar aqui, 2 Pedro 3, no versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aqui você percebe que pegou
parece que fez uma vírgula no fato de que a graça é é aquilo que nos foi dado para que sejamos redimidos dos nossos pecados. E ele começa a falar sobre crescer na graça. Aqui a graça, né, favor imerecido, significado de graça, um favor que você não adquire por trabalho, nem por esforço, nem por mérito, aqui já não é utilizada como graça, favor para a salvação, né? Mas já é como um favor para se crescer no conhecimento, para se aproximar de Deus. Então é algo na qual você cresce. Aqui você já cresce na graça, aqui você cresce no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Então está falando sobre crescimento espiritual, sobre estruturação. Você começa sendo salvo, você reconhece que você é pecador, você é salvo, recebe a graça, agora você vai crescer. Então existe essa linha. Fortalecimento espiritual, no tópico 5º, 2 Timóteo 2:1. Então, 2TM2. Pesquisar aqui, 2 Timóteo 2:1. Aqui é um conselho de Paulo para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, graça como algo que te fortalece, né? Então, agora parece que o sermão está te ensinando a ganhar maturidade. Redenção, salvação, conhecimento, crescimento, fortalecimento. Coisas que a graça vai te dando. E aí ele encerra com consolo e esperança em 2 Tessalonicenses 2,16. Vamos lá, 2,16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Tá? E aqui fechou a ideia. Tá? Então, qual que é a ideia do pregador aqui? Falar sobre graça. Em que sentido? O que ela representa? O que ela é para o ser humano? Ela é a salvação para o pecador. É aquela que me redime dos meus pecados. É aquela que me justifica. O que é você ser justificado? É você estar no tribunal, acusado pelos seus erros. Ela vem e te torna justo ainda que você era culpado. Depois que você está justificado, você cresce nessa graça, você se fortalece nessa graça. Nos dias difíceis você é consolado e ganha esperança por causa dessa graça, desse favor que Deus te fez. Então, essa é a ideia aqui do pregador, e ele vai utilizar os seus 20, 30, 40 minutos para desenvolver. A maneira como um pregador vai desenvolver a sua mensagem, a sua prédica, né, vai depender muito de cada um. Tem pessoas que são mais breves, mais diretas, outras, né, que usam mais exemplos do dia a dia, que criam parábolas, mas é legal você ter sempre essa ideia de que você tem um tema, já que a gente está falando de um sermão temático, e esse tema ele vai caminhando e convergindo para algum lugar e para alguma coisa. Tá? Então, aí a gente vai ter outros exemplos. Essa apostila, inclusive, nessa aula 2 e 3, a maior parte delas são exemplos de esboços, né, de sermões temáticos, expositivos e textuais. E aí, sempre tem alguns conselhos aqui, né? No exemplo seguinte, perceba como o foco é como será a vinda de Cristo. Nada é comentado sobre o texto lido ou temas adjacentes. Isso aqui é importante. Vamos lá, Mateus 24:30. Vamos entrar nesse esboço aqui. Vou tentar caminhar um pouco mais rápido, para mim não ficar pregando aqui, e a gente só ir pegando algumas ideias do que é um sermão temático. Tá? Sermão temático, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Tá? Essa é a passagem. O título, a vinda de Cristo, o tema, como será a segunda vinda de Cristo. Então, quando a gente fala de segunda vinda de Cristo, a gente está falando sobre uma matéria que a gente voou aqui para falar sobre vários tópicos, que é a escatologia. A escatologia trabalha
a segunda vinda de Cristo, arrebatamento, ressurreição, novos céus e nova terra, o destino eterno dos perdidos e dos salvos. Então, existem muitos assuntos para mais de hora quando esse é o tema, fim do mundo. Mas aqui o tema é como será a segunda vinda de Cristo. Não é falar sobre tudo e sobre todos. Então ele montou um pequeno esboço em 3 tópicos e aí colocou no primeiro, será de surpresa. Estamos já em Mateus, ele foi para o 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Então, a vinda de Jesus, ela é sem aviso, tá? Então, é isso que o texto quer dizer. Ninguém sabe. Várias religiões tentam calcular, vários teólogos tentam saber mais ou menos quando, ver os eventos mundiais, o que está acontecendo com Israel, o que está acontecendo com a terra, as pestes, as guerras, não sei o quê. E aí aqui está dizendo que ninguém sabe, então vai ser iminente, num momento que ninguém está esperando. Redenção dos pecados. Eu acho que eu não editei direito isso daqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no sermão temático. Será como um ladrão? É isso mesmo, será de surpresa, será como um ladrão, será no momento. Deixa eu só fazer a correção aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso aí. Avancei, redenção dos pecados. Então, está escrito aqui na apostila de vocês, será como um ladrão. Vou colocar um acentozinho básico aqui. E voltar. Então, beleza. Será como um ladrão, Mateus 24, do 42 ao 43, já estamos no 24. Então, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir na hora que não penseis. E aí o outro é Apocalipse 16, 15. Vou colocar aqui a P16. P16. Não achou. Não achou, então a gente volta. Cadê? F11. Setinha. A P16, vamos lá. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não vejam as suas vergonhas. Então, ele fala em Mateus 24, 36, que ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém tem essa informação. No segundo tópico, ele fala que vai ser como um ladrão, ou seja, ninguém está esperando ser assaltado. Normalmente, a gente que é aqui de São Paulo, a gente sabe como é ser assaltado, Você não está esperando. No máximo, às vezes, depois do trauma, dos primeiros assaltos, você já fica um pouco mais esperando, Mas normalmente não acontece quando você acha que vai acontecer. E aí, 1 Coríntios 15, 5, 2 é o terceiro tópico dele. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, um milésimo, centésimo de segundos. Então, o que a gente tem aqui? Como que vai ser a vinda de Cristo? Como que esse sermão vai se desenrolar? Não se sabe, não se tem informação da data, vai ser como um ladrão, Então, segue-se dizendo que a necessidade de vigilância para você não ser roubado, e vai ser num momento, vai ser rápido, não vai dar tempo de se preparar de última hora. Então, perceba que, embora você esteja falando sobre um tema escatológico, você não vai para a escatologia. Você não vai falar de besta que subiu do céu, besta que subiu da terra, você não vai falar do milênio, você não vai falar de arrebatamento.
você vai falar sobre a vinda de Cristo e como ela vai ser. Sobre a necessidade de vigilância, sobre o fato de ninguém saber a hora, sobre o fato dessa vinda ser como um ladrão, né, ser num momento muito rápido e a necessidade urgente, né? E é isso. Então, porque acontece muito, principalmente em pregadores menos experientes, menos preparados, a oscilação de assunto o tempo todo. Você começa a falar de uma coisa, transita para outra, no final da mensagem o cara já está falando de algo completamente distante daquilo que ele começou. Então, existe a necessidade de ter coerência. Peraí, você começou falando de um assunto aqui, vamos terminar isso aqui, né? Você começou, peraí, qual foi o seu objetivo? Falar sobre a vinda? Então, por mais que num momento você toque em outro assunto, você tem que voltar para o seu tema. Se for tocar em outro assunto, tem que ser um assunto que corrobore para o seu tema, né? Você não pode sair para falar de Adão e Eva, que comeu a fruta e qual que era a fruta. Você tem que voltar para o seu tema, tá? Então, isso aqui é algo bem importante para a gente. Quando a gente toca em assuntos que normalmente estão muito ligados com outros. Outro ponto importante é a questão da garimpagem da Bíblia, né? Quando você vai falar sobre um sermão temático, que você não tem tanta obrigação e compromisso com o texto, você precisa ter munição para falar sobre o tema. Vou falar sobre, amizade, sei lá, né? Você tem que achar na Bíblia exemplos de amizade, né? Me vem à mente, assim, Davi e Jonathan, por exemplo, e a história da amizade dos dois. Me vem exemplos aqui... Não, esse aqui não serve amizade. Me vem alguns provérbios, né? Não me lembro deles montados, mas que um amigo é mais chegado que um irmão. Então tem alguns textos na Bíblia, para quem já leu um pouquinho, né? Dá para ir puxando de memória, mas o ideal é que hoje em dia você utilize ferramentas que você tem em mão. A gente falou, quando a gente teve aula de hermenêutica, sobre a utilização de concordâncias bíblicas, né? Várias bíblias que eu parei para olhar na igreja tem uma pequena concordância bíblica no fundo, que é aquela parte que fala sobre pega um tema e fala sobre vários versículos onde tem aquele tema ou aquela palavra, né? Dentro da internet mesmo você tem versículos que falam sobre cachorro, você vê aquele monte. Cadê? Vamos fazer aqui rapidinho para ver se a gente tem uma coisa nada a ver nessa, versículo sobre cachorro. Hoje você tem o chat GPT. Pronto. Você tem aqui o chat GPT que gera um sermão pronto para você. Como alguém que pega pelas orelhas um ponto qualquer, assim, né, que se mete na discussão alheia. Pronto, não tem muito aqui sobre cachorro, né, mas me lembra, tem alguma lembrança aqui sobre outros, não dá para fazer um sermão sobre cachorro, mas a internet ela é uma fonte aí inesgotável de formas de busca, de informações. Então, dá pra gente dar uma vasculhada na Bíblia, na internet, para você ter versículos e histórias que trabalhem aquele tema que você precisa. Tá? Então, essa necessidade de fazer garimpagem. Bom, nem sempre isso é necessário. Nesse pequeno sermão aqui, que está com a passagem em Lucas 19:10, o título é Os Perdidos. E em Lucas 15 a gente fala que é a seção de achados e perdidos da Bíblia, né? Porque tem muitos tipos de perdidos ali dentro. Então, vou pegar aqui Lucas 19:10, só para a gente ver o texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí ele dividiu em 3 tópicos: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo que estava perdido. Então, se a gente pegar Lucas 15, a partir do versículo 4, Jesus começa, né? Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai buscar a perdida? E quando acha, coloque sobre seus ombros com júbilo, e chegando na sua casa, convoca os amigos, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador
que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí ele segue, né? Esse seria a primeira parte. Aqui falou sobre o primeiro tópico, é necessário ter uma explicação, né? Jesus está usando novamente parábolas, dessa vez com uma facilitação do entendimento, e ele já interpreta, né? Ele fala, olha, quem de vocês que tenta sem ovelha, se uma se perder, não larga as outras 99 e vai buscar. E achando, volta feliz, conta para os amigos e ainda faz festa, porque achou a ovelha. E aí ele fala que no céu existe alegria por causa de um pecador que se arrepende. Então ele já faz o paralelo. Quem que é a ovelha perdida? É um pecador que se arrepende. Né? É alguém que de repente não conhecia a Cristo ou vivia numa vida de pecado e agora ele conhece a Cristo e ele tem uma mudança de comportamento. Conforme você vai caminhando, Jesus ele continua dando mais exemplos e dentro desses exemplos você começa a fazer aplicações possíveis, né? Essa da ovelha perdida, alguém pode falar assim, essa ovelha perdida é uma pessoa que conhece a Cristo, mas está afastado de Deus porque não tem força para retornar para o Evangelho, para a sua congregação, para o modo cristão de viver. Outro pode falar, não, a ovelha é um símbolo de um animal que não tem conhecimento do caminho de casa, não é questão de força. Então pode ser também uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, né? Que precisa ter o caminho apontado pela primeira vez. Aqui entram as aplicações, já que a gente entrou numa parábola. Quando a gente fala de dracma perdida, entra aqui, a partir do versículo 8, qual que é a mulher que tem 10 dracmas? Se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência. E achando, convoca as amigas vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola é diferente, a aplicação continua sendo a mesma. Meio pentecostal, o pessoal começou a ter o costume de pegar essa parábola e falar, isso aqui é a pessoa que está perdida dentro de casa, e a pessoa continua congregando, frequentando a igreja, mas está perdida. Está perdida porque voltou ao pecado, mesmo congregando, porque se distanciou de Deus, mesmo estando ali em comunhão física com o pessoal, né? Mas, se você perceber, o próprio Jesus, ele fala, assim eu te digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador ainda é a mesma aplicação da ovelha perdida, embora seja uma palavra diferente, né? Não é porque é uma moeda, a dracma, né? Se eu não me engano, ela é o equivalente a um dia de trabalho de uma pessoa naquela época, e não é porque ela está perdida dentro de casa que a referência é a uma pessoa que é cristã, não deixou a congregação e está perdida. Isso é uma aplicação contemporânea, inclusive. Tá? Aqui a ideia é do pecador que se arrepende também. E aqui você tem o filho pródigo. Essa já é interessante também. Porque ele fala de um homem sempre simbolizando Deus que tinha 2 filhos, né? E aqui esses 2 filhos, eles são protagonistas, embora pareça que é só o mais moço que é o protagonista. O mais moço falou pro pai, olha, eu quero tudo que me pertence, e aí pegou, foi embora e gastou com as prostitutas em terras distantes, bebeu, até o ponto que passou fome e começou a ter necessidade. E aí chegou pro cidadão querendo emprego, não conseguia, e aí ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada, e caindo em si disse, os trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu pereço fome, né? E aí ele fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aqui a princípio a gente já tem a informação de que não tem ninguém indo atrás dele. Ele conhecia o pai, voluntariamente se afastou do pai e o pai não vai atrás, o pai respeita a decisão dele. Então, quando ele cai em si, é ele que se levanta e volta ao pai. É diferente do pastor indo atrás da ovelha perdida, é diferente da dracma que precisa ser buscada com diligência pela dona de casa. Aqui foi o filho que já conhecia o pai e conhecia o caminho de volta, ele não é buscado pelo pai. Mas, quando ele reconhece a situação que ele está, versículo 20, ele se levanta e vai para o pai, né? E aí, a questão aqui é a maneira como o pai se comporta.
Ainda de longe viu, se moveu de íntima compaixão, correu, se lançou ao pescoço e beijou. Né? Cultura antiga, o maior não corre em direção ao menor. Né? Quem corre na direção de alguém é quem é o menor. Então aqui é o pai que corre, que se lança ao pescoço, que o beija, como se fosse o pai que estivesse devendo alguma coisa, como se fosse o pai que tivesse errado. Mas é para mostrar o tamanho da recepção do pai quando alguém que já conhecia o pai e se afastou retorna para ele. Né? Então a gente já tem a ideia aqui de um filho perdido, mas a perspectiva já é um pouco diferente da ovelha. Né? E aí o filho se arrepende, fala, olha, eu pequei contra o céu, mas o pai faz uma festa para ele, e depois tem a ideia de que o outro filho mais velho, que nunca desonrou o pai, fica emburrado lá no canto dele, porque o pai nunca fez uma festa para ele, né? E aí o pai tem que vir para conversar com ele e explicar a situação, né? Acho que aqui. Mas respondendo, ele disse: eis que te sirvo há tantos anos, e sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, de teu filho que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O pessoal às vezes aplica essa mensagem mostrando que esse aqui é mais um filho perdido dentro de casa, né? Porque ele não reconhece sua condição de filho. Ele não entende que todas as coisas que são do pai também são dele. Né? O pai precisa mostrar isso para ele também. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Tá? Então, é um sermão falando sobre o perdido. Sobre aquele que está lá fora, né? Começando por aqui. Se quiser aplicar, também não é nenhum pecado aplicar sobre aquele que está perdido, mesmo estando em comunhão, né, com uma congregação. E aí tem também aquele que conhece, se afasta, depois volta e recebe a recepção de Deus. Então o sermão ele é construído gradativamente, explicando o amor de Deus e a maneira como Deus ele se comporta em relação aos perdidos. Bom, isso aqui eu já comentei, né? É importante o pregador não sair do tema no desenrolar da mensagem. E daí pra frente, a apostila ela vai ter vários, tá? Vai ter vários exemplos de esboços aqui. Você vai ter mais esse aqui, que é a passagem de Tito 2,7, vida exemplar. E dando bons exemplos, você vai ter vários versículos onde você tem exemplos de humildade, né? De abnegação, de paciência, de retidão, de procedimento, de coragem, de trabalho. Então, seria um sermão mais educativo, mais para construir, fortalecer ali o seu grupo religioso. E aí seria necessário dar uma transitada, né, dentro desses versículos, porque seria uma pregação com um pouco mais de tópicos. Tá? Bom, vamos dar uma resumida, tá? Não vou passar aqui tópico por tópico de cada esboço, já deu para ter uma ideia sobre qual que é a ideia do esboço, sobre como que um esboço funciona. E aí a apostila vai dizer pra gente que as divisões do temas podem ser feitas de diversas formas. Elas podem ser resposta para o tema, podem dar significado para o tema, perdão, contrastar o tema, expandi-lo, fazer uma análise do tema, definir o tema, ou mesmo contar uma história. Né? Então, por exemplo, tema de resposta, a oração não respondida. Seria uma pregação para explicar por que às vezes Deus ele não responde oração. Então, por que uma oração não é respondida? Começaria por causa do pecado. Vai lá para 1 Samuel 28:6. Se bobear, o que tem lá, se não me engano, é Saul procurando a ajuda de Deus antes de ir para a guerra. Saul ele vai consultar uma feiticeira porque Deus não lhe responde. Por não saber orar, Mateus 6 é Jesus ensinando a orar, se eu não me engano, o Pai Nosso. Porque pedimos mal, Tiago fala que a gente pede mal porque a gente pede para gastar nos nossos próprios deleites, né? Por duvidar da palavra de Deus, por desobediência à palavra. Então, a pregação
ela é basicamente uma resposta. Por que a oração não é respondida seria o tema, e cada tópico seria uma resposta do porquê uma oração ela não é respondida. Tá? Bom, e para a gente fechar por hoje, a escolha do tema ela é sempre muito difícil. Tá? Talvez uma das grandes dificuldades. O que você analisa para escolher o tema? Ambientes muito pentecostais, espiritualizados, esperam um sopro divino, uma ideia, alguma coisa, como eu comentei da última vez, né? Às vezes o pessoal ouve a música que está tocando, algo que alguém falou no meio ali do culto e acha que é uma inspiração de Deus e vai lá e solta, né? Outras pessoas analisam a vida de alguém e falam, fulano está precisando ouvir isso. E aí, baseado numa análise de uma pessoa, sobe-se lá e fala-se mal ou fala-se bem, mas voltado para uma pessoa. A escolha depende muito da ocasião, depende muito do seu intuito. É claro que tem que ter uma direção espiritual também, né? A gente ainda acredita que Deus ele direcione os seus ministros, mas se é para fazer uma análise, é necessário fazer uma análise do todo. Quais são as maiores necessidades dessa igreja? É uma igreja que vem passando por um período de luto, a gente teve aí a pandemia, né? É uma igreja que vira e mexe tem escândalos por conta de pecados que não deveriam ter, então uma mensagem mais corretiva, né? Normalmente pastores que estão em contato com o povo, normalmente sabem um pouco melhor que tipo de mensagem necessitas, né? Mas vai muito de ocasião e muito da pessoa também, tá? E isso é muito importante, aí o último tópicozinho, você não misturar o seu lado emocional no desenvolvimento do sermão, né? A pessoa está com raiva, ela vai, monta um sermão baseado naquilo que ela está sentindo, ela está triste, ela faz um sermão mais melancólico e ela não pode deixar isso interferir, né? Você tem que montar um sermão baseado na necessidade da igreja, baseado naquilo que a Bíblia mostra o que é um sermão cristocêntrico, onde Jesus é o centro, onde a obra de Deus é o centro, onde os ensinamentos dos apóstolos são o centro, e não escolher sermões, de repente, é porque o povo vai gostar, vou falar isso aqui porque eu vou ter um bom retorno das pessoas, vou conseguir conquistar, né, um certo, como que eu vou dizer, reconhecimento. Então, é algo de grande responsabilidade a escolha do sermão, tá certo? Então é isso, pessoal. Na próxima a gente volta falando um pouquinho mais sobre esboços de sermões, expositivos e textuais, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.